Segundo a Casa de Israel ensina de forma milenar, temos a última oportunidade de nos ajustarmos antes de celebrar Yom Kippur. Notem o valor que há esse dia para nós, porque é o último momento, é o último ponto de parada que nós temos antes do dia de Yom Kippur, quando nós temos a esperança do nosso nome ser selado no livro da vida. Portanto, em virtude de uma demanda da própria casa, amanhã nós estaremos retornando à praia para emergir aqueles que desejarem imergir-se novamente. Antes mesmo de haver essa convocação, o Leomar já havia me falado que havia uma procura significativa de pessoas desejando descer as águas novamente. Alguns, por motivo de força maior, não puderam estar no último domingo. Então, quem desejar descer novamente as águas, amanhã às 7 horas da manhã, na mesma praia lá da Ilha do Boi, onde nós fizemos a imersão, nós estaremos retornando amanhã. Muito importante nós lembrarmos disso. Por quê? Porque a imersão, ela é um ato litúrgico sagrado, emanado da Torá. E toda vez que um homem precisava ministrar, ou toda vez que um homem entrava em contato com aquilo que era impuro, e aí quando eu digo homem e mulher nesse caso, a imersão se fazia necessária para que houvesse uma purificação, não só da carne, mas uma purificação da consciência. Então, ao final desse dia de estudo da Torá, se nós concluirmos que ainda há algo dentro de nós, Leomar, que precisa ser purificado, e aí é uma questão individual, o caminho é descer as águas antes de Yom Kippur também. Então essa é uma reflexão que, ao final do que o Eterno há de nos ensinar hoje, cada um de nós saberá se tem necessidade ou não de descer as águas. Eu vos adianto que eu enxergo uma grande necessidade da minha pessoa descer as águas novamente amanhã. Vocês vão entender por quê. E eu vou falar isso de forma clara para vocês daqui a pouco. A outra coisa é que nós temos Yom Kippur. Yom Kippur é na sexta-feira, dia 11/10, o início do jejum às 18 horas e o serviço de Kabbalat Shabbat e o Arvit inaugural de Yom Kippur às 18h30. Yom Kippur é o dia do ano. O dia. É Shabbat, nós jejuaremos. Quem pode jejuar? Todos. Quem não pode jejuar? Pessoas em condições extremas, gestantes, idosos com comorbidades, tipo diabetes, tem que tomar bastante cuidado. Mas cada um tem a condição de fazer uma reflexão e saber qual é o nível de jejum que está apto a fazer. Jovens e adolescentes, nenhum de vocês aqui são incapazes de jejuar. Todos vocês são aptos a jejuar. Ninguém aqui tem doença significativa para isso. Também pedimos ao serviço infantil que adapte um lanche para as crianças pequenas, que não seja o lanche com a fartura habitual de sempre, em respeito aos que estarão em jejum aqui. Fazer uma coisa mais discreta, uma coisa mais simples. Pois não, pastor? Isso. Aí no final do Shabat, quando nós encerrarmos Yom Kippur, haverá o caldo de encerramento do jejum. Mas para não ficar aquele monte de bolo gostoso, aquelas coisas que coloca na mesa e a gente jejuando, né, a gente faz uma coisa mais enxuta nesse sentido, porque as crianças pequenas não vão jejuar 25 horas, é óbvio, né? E as pessoas que eventualmente não conseguirem jejuar, por favor, tenham zelo de que, se for se alimentar, sejam discretos nesse ato, para que não comprometa o jejum daqueles que estarão plenamente jejuando aqui na casa, porque nós passaremos Yom Kippur na casa. Então, tradicionalmente, de sexta à noite até o sábado à noite, haverá os homens a cada hora de serviço orando. Então, o Leomar já deixou disponível aqui os horários vagos de oração. Os homens precisam preencher, cada um de nós, os seus horários, para nós cumprirmos o Yom Kippur como temos feito, orando. A liturgia vai ser passada ao longo da semana, mas para nós irmos orando, de cada hora terá um homem diante de Adonai, orando e suplicando aqui na casa. Então é muito importante que a casa entenda que vai haver uma movimentação diferente. Haverá serviço durante as 24 horas
desse próximo Shabat. Então é um dia que nós precisamos desacelerar o ritmo para que tenhamos uma reverência ao que está acontecendo. Se nós estivermos dentro da casa e não estivermos em nenhuma outra tarefa, nossa obrigação, Leomar, é se juntar ao homem que estiver aqui para estar orando. Não é dia de bater papo debaixo da mangueira, não é dia de tirar cochilo, não é dia de fazer as coisas que regularmente nos são lícitas fazer. É um dia diferente, é Yom Kippur. Leonardo, pode jejuar em Shabat? É o único dia onde se autoriza jejuar em Shabat, quando o Shabat coincide com o dia de Yom Kippur. Amém? Tinha mais uma coisa, não tinha? Ah, sim. A casa vem solicitar que durante os momentos de Kiddush na casa, que nós servimos o pão e o vinho, está havendo uma certa desordem no consumo do pão, principalmente. Quando às vezes as pessoas têm pego um grande volume de pão e alguns, principalmente em dias que a casa está mais cheia, não estão tendo oportunidade de comer. Então nós pedimos que, até pelo respeito à mesa, que é sagrada, cada um pegue uma fatia do pão e espere todos os demais se servirem. Sobrando, retorna à mesa e come o tanto de pão que for capaz de comer, mas que respeite todos ali, porque tem gente que às vezes está chegando no final da fila sem pão para poder comer. Tá certo? Então esses daí são os avisos para nós nos organizarmos. Vou deixar com o Leomar aqui, e depois Leomar vai colocar no grupo dos homens a escala final, porque não pode haver furo nosso quanto a isso aí. E uma coisa importante também, né, Leomar, que nós conversamos isso há alguns dias, eu e Leomar. É inconcebível, especialmente por Yom Kippur cair no Shabat, que ao término de Yom Kippur as pessoas saiam daqui para se empanturrar de comida. É muito importante isso. O caldo já é mais do que suficiente para nós nos alimentarmos depois de um jejum. E quem ainda tiver uma fome diferenciada, coma de forma respeitosa na sua própria casa. Nós estamos vindo do jejum do dia mais importante do ano, de súplica a Adonai. Não dá para eu ir para uma pizzaria, não dá para ir comer hambúrguer, não dá para ir para churrascaria. Não é assim que as coisas do Eterno funcionam. Amém? Que nós possamos reverenciar Yom Kippur da forma que Yom Kippur merece ser reverenciado, porque é o dia sagrado de Adonai. Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, diante da Tua presença nós queremos suplicar o Teu favor para aprendermos a Tua Torá nesta manhã. Nós não somos capazes de aprendê-la pela nossa inteligência, pela nossa perspicácia, pela nossa sabedoria humana, mas, Pai, o coração do Eterno está com aquele que é simples, e o simples ele se devota a ouvir e obedecer as Tuas leis como o ato mais prazeroso de sua vida. Por isso, eis-nos aqui para suplicar a Ti que o nosso coração voluntariamente se abra para Ti neste último Shabat antes de Yom Kippur, para que haja um verdadeiro arrependimento de pecados, para que haja verdadeiramente uma mudança de consciência e uma ação e uma obra diferente que as nossas mãos hão de perfazer a partir do dia de hoje. Que o Eterno faça-nos morrer para nós vivermos para Ti e deixarmos para trás o velho homem e a velha mulher que insistem em nos aprisionar no pecado. Por isso nós pedimos que a Tua Torá resplandeça como luz, porque ela é a vida, é a luz dos homens, conforme disse o nosso Messias. Em nome de Yeshua, Messias. Amém e amém. Léo, pois antes de você começar a falar, desculpe-me, eu sei que você está com tudo pronto, mas quando nós estávamos orando, fazendo o serviço, o Eterno vai falar sobre Agur. Então nós precisamos só dar uma olhadinha em Provérbios capítulo 30, porque depois Leomar completou o que o Eterno está falando aqui. Sobre Agur, nós temos algumas informações dele, logo aqui no início de Provérbios 30, sobre ele. Ele diz assim, palavras de Agur, filho de Jaqué, de Massá. Este homem disse a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, e não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Mas ele vai dizer:
em toda a sua simplicidade. Amém. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Agora aqui está falando de um conhecimento de Elohim, quando o homem abre a sua boca, na sua arrogância e na sua soberba, para dizer coisas que nem ele mesmo sabe. Então ele diz, toda a palavra de Elohim é perfeita, escudo ele é para os que nele confiam. Amém. Nada acrescentes às suas palavras. Amém. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas eu te peço, ó Eterno. Ele já está pedindo para ele mesmo. Não as negue a mim, antes que eu morra. Afaste de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário, para que de farto eu não te negue. Amém. E diga, quem é o Eterno? Ou empobrecendo, não venha furtar. Amém. E profane o nome de Elohim. Amém. Aí vai no versículo 24. Aqui ele vai falar de uma sabedoria, de coisas muito pequenas. Há 4 coisas na terra que são pequenas, mas elas, entretanto, são extremamente sábias. Ele vai falar da formiga, ele vai falar do coelho, no versículo 26. Ele vai falar do versículo 27 dos gafanhotos, e ele vai falar da lagartixa, no versículo 28. Ele está falando de coisas pequenas, mas que são sábias. E o homem que não se humilha e não se torna pequeno e não dá atenção às coisas simples, ele erra grandemente na sua própria vida. Então você vê aqui, ó, que esses aqui, como as lagartixas, elas andam no palácio dos reis. Ele fala aqui, ó, apanham com as mãos, contudo elas andam nos palácios dos reis. Eles compensam sua pequenez, esses animais, e falta de forças com alguma espécie de sabedoria, embora a sabedoria desses pequenos é muito pouco compreendida pelos homens grandes. Desempenham tarefas gigantescas com habilidades pessoais. É o que nós fazemos nesta casa, é exatamente isso aqui. Desempenhamos tarefas gigantescas com as nossas habilidades pessoais. Trabalhamos juntos em esforços comunitários eficazes. Mostram-se diligentes com coisas, zelosos com coisas importantes. Provém sua própria proteção e sobrevivência. Esses animaizinhos pequenos de Zagur provém sua própria proteção e sobrevivência contra grandes desigualdades. Servem de ilustração da sabedoria e providência de Deus. Ontem, o Yatolá Khomeini vai para as redes mundiais e diz que nós vamos exterminar Israel, homem grande, numa desigualdade tremenda comparada às nossas. Então nós vamos ter a resposta de Deus, Léo, para estas coisas, não só ele, mas mesmo no nosso próprio meio, aqueles que se sentem grandes e humilham os outros e colocam os outros numa situação muito, muito, muito inferior. Vai lá em 1 Samuel, quando o Leomar me para ali e diz, pastor, onde está esse versículo? 1 Samuel, capítulo 2, ele vai dizer para um homem grande, que era Eli. Ele vai mandar o profeta a Eli, homem grande. Olha o versículo 31 do capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Desculpe-me, Léo, por interceptar a sua palavra. Não fui eu, mas Adonai. Amém. Vem dias em que cortarei o teu braço, homem grande, e o braço da casa de teu pai, mulher grande, que se põe sobre os outros, inferiorizando-os e considerando-os muito pequenos, para que não haja mais velho algum em tua casa. Esse é o juízo de Adonai. Verás o aperto da morada de Elohim.
embora o bem será feito a Israel. Amém. Não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem que eu não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Amém. Amém, pastora. Está em total linha com o que nós iremos olhar a respeito da palavra, porque nós vamos ver que um homem como Moisés teve como seu último ato de vida reconhecer a sua pequenez diante de Adonai. Ele era grande, uma envergadura dada por Adonai, mas mesmo assim ele se apequena no último ato da sua vida para fazer paz com Adonai. Esse é um movimento que poucos estão aptos a fazer, que depois de ter muito subido, voluntariamente descem para se ajustar com Adonai. Essa palavra também, pastora, lembrando de 1 Samuel, ela se cumpre na geração seguinte, quando Zadok e Abiatar dividiam o sacerdócio. Um deles Abiatar era descendente de Eli, e ali se encerra. Uma geração depois não subiu mais sumo sacerdote, e quem julgou isso foi Salomão. Salomão dá fim ao período de serviços de Abiatar, quando ele recebe o reino das mãos de Davi. Foi uma geração só que separou esta palavra do cumprimento pleno dela mesmo, né? A paraxá de hoje, como os meninos já leram aqui mais cedo, é a paraxá Razino, é a 53ª porção da Torá. Nós já aqui hoje estudamos ela como última porção, porque a porção Vezot Haberahá, que é a 54ª, ela é tradicionalmente lida e não ensinada na celebração de Simchat Torá, ao 8º dia de Sukkot, né? Então hoje, de fato, nós aqui temos o último sábado onde nós estudaremos a paraxá nas suas ordens cronológicas, para que depois nós voltemos só em Bereshit, depois de Sukkot. Então hoje é um momento particular, porque nós estamos aqui prestes a concluir mais um ciclo de estudos da Torá. Mas também vale lembrar que essa paraxá ela tem uma questão cronológica muito importante. Ela é o último dia de vida de Moisés. O último. Depois desse dia, Moisés não viveu mais na forma humana, carnal que nós conhecemos. E nós precisamos entender como foi essa transição entre a vida e a morte, ou melhor, entre a morte e a vida de Moisés. Precisamos entender isso. Mas eu preciso voltar num ponto aqui antes, que a paraxá Razino, ela é vista muitas vezes como um poema de encerramento dos dias de trabalho de Moisés, como se Moisés, Leomar, tivesse poetizado suas últimas palavras com o objetivo de encerrar ali o seu legado. Isso, é isso aí. Determinados por Elohim ao longo de 50 anos de trabalho. Moisés trabalhou aproximadamente 50 anos para Elohim, porque foram 40 anos de deserto, e o período das pragas, dizem os estudiosos, que durou entre 8 e 10 anos, as 10 pragas. Então Moisés trabalhou mais ou menos um período de 50 anos, carteira assinada ali com Adonai, do dia que foi chamado ao dia que foi... Isso aí, isso aí. Esse homem, Moisés, ele foi separado para ser não é uma das, testemunha fiel da essência divina. Quem descreve a essência divina para o homem é um só homem, Moisés. Expressa nas palavras sagradas que foram preservadas ao longo desses 3.500 anos em cada rolo da Torá escrito. Então o legado de Moisés, que é apresentar a essência divina ao homem, a sua vontade revelada de quem ele é e o que ele deseja para o homem, está há 3.500 anos preservado em cada rolo da Torá, não adulterado, por causa de um homem. E aí nós não podemos errar ao olhar este homem finalizando seus atos romanticamente. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque senão nós apagamos o legado de Moisés, não da humanidade, mas em nós. Em nós. Vocês vão entender isso muito bem quando nós formos a Eclesiastes capítulo 12. Muito se exalta, e com toda a razão,
a voz de Moshe nessas últimas palavras endereçadas aos filhos de Israel, tanto os do deserto que estavam lá com ele, quanto os que viriam de aderir no futuro. Então a gente já começa a ver que, se é um poema, ele não é romântico porque ele toma uma característica de se impor à geração que ouviu, e ela é replicada geração após geração ao longo de 3.500 anos. Leonardo, mas Shakespeare também foi replicado de geração após geração, mas Shakespeare não mudou a vida de ninguém como este poema de Moisés é capaz de mudar. Presta atenção nisso. Notem que essas palavras não são endereçadas de maneira limitada aos ouvintes da geração, mas caminham pelo tempo até nós, hoje, que estamos de pé diante do Eterno e ouvindo as mesmas palavras ditas há 3.500 anos. Ou seja, olhar a Parashá Hazino é o mesmo que nós estarmos vendo Moisés encarnado, de pé, nos instruindo antes da sua morte. Então ela não parou no tempo. Ela não se tornou uma história peculiar da geração do deserto que contou uma história. Não. Ela é uma história que se materializa pelo tempo a cada geração que lê o rolo da Torá e absorve os seus ensinos. Observa um detalhe. Esse recurso que Moisés usa para finalizar os seus dias é muito utilizado por homens que entendem o poder da perenidade que há na palavra de Elohim, e que ela não fica obsoleta e nem se limita através do tempo. Então Moisés fez escola, porque aqueles que vieram a partir dele tomam a mesma premissa de Moisés de tornar atual aquilo que foi dito no passado. Então é assim que se encerra um ciclo de estudos da Torá. Observa isso. A Parashá Nitzavim, que nós estudamos há uma semana atrás, diz assim: vós hoje que estáis de pé perante o Eterno Elohim. Ele faz uma convocação. É nesse mesmo momento aqui, tá? Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, aí a gente pode dar nomes, né? Pastora Sandra, Dona Ildeci, Dona Lurdinha, Rita Alvina, Dona Regina. É para hoje. Vocês, eles estão falando de vocês, os anciãos da casa. Os oficiais, aí Leomar rola os homens todos que trabalham aqui na casa. Observa como isso vai perdendo o aspecto romântico de uma poesia, porque ela começa a ser substituída por um aspecto de cobrança. Porque é muito bonito ver os anciãos do passado sendo cobrados, os oficiais do passado sendo lembrados, e nós confortavelmente admirando a história. Quando vira e fala assim: vós anciãos, vós oficiais, os homens de Israel, os vossos meninos, ó, nossos filhos aqui, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial. Arrola todo mundo no último dia de vida de Moisés. Todo mundo. Desde o rachador de lenha até o vosso tirador de água, o Hélio, o Romário, os meninos da detenção que trabalham aqui. Arrola todo mundo. Vocês estão achando que eles não estão envolvidos nisso? Jandir, estão todos aqui envolvidos. Para que entres na aliança do Eterno teu Elohim e no juramento que hoje o Eterno teu Elohim faz contigo. Quem fez o juramento? É unilateral. Adonai faz com o povo. Então hoje nós estamos aqui por causa de um juramento que Adonai fez com esta casa. E quem trabalha na casa está automaticamente arrolado nisso. Para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Elohim, como tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Eterno nosso Elohim, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Nós, há 3.500 anos atrás, fomos lembrados naquele dia, porque hoje nós estamos diante dele. Não tem limite de tempo que domina a situação. Se nós lemos
cremos e aderimos a esta palavra, é como se nós pegássemos uma máquina do tempo, Leomar, e nos transportássemos para o deserto de Sim, às margens do Jordão, antes de cruzar o Jordão ali, vindo Moisés claramente. Ah, isso é mágica? Não. Esse é o poder infinito da palavra de Elohim de atingir as gerações. Quantos vocês acham que ouviram esta mesma palavra há 20 anos atrás e não estão aqui hoje mais? Mas foram arrolados da mesma forma. Seguiram seus próprios caminhos. Mas o arrolamento, Leomar, paraxá após paraxá é feito, e o encerramento do serviço de estudos da Torá, Razino e Vezot Haberahá, ele finaliza isso. O que tem de romântico nisso? Sabe por que não é romântico? Porque quando ele começa, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Parece um introdutório que vai vir realmente um poema elegante, um poema embasado com toda a beleza que os recursos literários podem tornar e disponibilizar um poema belo. Aí ele fala que goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Parece uma coisa assim, suave de você passar por ela, de forma que Adonai está recebendo um povo de braços abertos e com uma leveza, sem atribuições, porque quem sofreu isso era quem estava lá atrás. Mas lembre-se que o foco é Moisés aqui. Apregoarei o nome do Eterno, engrandecei o nosso Elohim, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é verdade, e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Até aqui, corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é sua mancha, geração perversa e depravada é. Acabou o romantismo do poema. Só que ele está falando isso para quem? Para os de 3.500 anos atrás, Núris? Ou os depravados somos nós? A sua mancha, geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Eterno, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e que te fez e te estabeleceu? É muito bom ver o poema até o verso 4. Moisés não encerra passando mel na boca dos filhos de Israel. A gente precisa olhar isso de forma franca, que lá no passado eles tiveram um duro golpe da parte de Moisés sobre eles, porque imagina Moisés, 50 anos de trabalho, preparando a sua morte. Ele podia ter deixado uma palavra que todos fizessem lembrar dele com o quê? Com alegria, com emoção, com uma memória afetiva. Geração depravada essa. E eles prantearam Moisés 30 anos por causa disso. Eles gostaram do que ouviram, porque foi dito a verdade. Olha como é que continua aqui. Olha o verso 9. Pois a porção do Eterno é o seu povo, Jacó é a sua parte e a sua herança. Olha o 12. Assim só o Eterno o guiou e não havia com ele Deus. Ele volta a tocar no porquê, que é uma geração depravada. Porque ainda havia no meio daquela geração o ídolo. Nós descemos as águas 7 vezes no último domingo para nós buscarmos uma consciência de que nós ainda somos reféns da idolatria que existe dentro de nós. E a única acusação que ele vai fazer aqui a Israel, ao longo de toda a Paraxá Razino, é a idolatria. Ele não vai falar que Israel roubou, que Israel furtou, que Israel fez nada além de ter deuses estranhos consigo. Mas ele não rompe a aliança por causa disso. Presta atenção. Olha o verso 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com a nação louca os despertarei a ira. Vai ter um embate.
Nós queremos provocar a ira de Adonai com os nossos ídolos, ele vai provocar uma ira, porque ele é o Elohim, o qual nós dissemos que nós seguiríamos. Olha lá no 37. Então dirá: onde estão os teus deuses? A rocha em que confiava. Os deuses que comiam as gorduras, suas vítimas, e bebiam o vinho de suas libações. Não foi amansado, não. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Eu vou caçá-los. Então você recorre aos deuses que você sacrificou e peça proteção a eles. Vede agora que eu sou, eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte, restituo a vida, eu firo, eu saro, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna. Vocês acham que isso daqui foi a despedida mais romântica possível que Moisés pôde preparar? Moisés está se despedindo de nós, o ciclo vai recomeçar. E ele joga na nossa cara que a idolatria é uma depravação diante de Adonai. Mas, Leonardo, eu desci as águas. Eu também desci. Só que o texto de Deuteronômio capítulo 29, que nós lemos aqui um pouco antes, diz que não é somente convosco que faço essa aliança, mas com os que virão a crer, a aderir. E Yeshua, lá em João 17, repete algo muito similar ao que Moisés faz, e também era a despedida de Yeshua. João capítulo 17, para quem não sabe, junto com o capítulo 18 e o capítulo 19, João 16, 17, 18 e 19, é Yeshua sentado à mesa em Pêssar, contando a história de Pêssar. Ali foi o ensino de Yeshua. Mateus, Marcos e Lucas narram a liturgia de Pêssar cumprida por Yeshua e os discípulos, no último dia de sua vida, no 14 de Nisão, ao pôr do sol. O ensino que ele deu naquela noite coube a João nos capítulos 16, 17, 18 e 19. Olha o que ele fala. Era a despedida, era o último dia dele. Igualzinho Moisés, João, capítulo 17, verso 20. Ele está orando pelos discípulos. Moisés aqui está advertindo os seus discípulos, igualzinho. Olha o que o texto vai dizer. Não rogo somente por estes, os quais estavam ali, os 11, não eram mais 12, eram 11 que ele rogava, mas também por aqueles que viriam a aderir a mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. E Yeshua aqui torna claro qual é o objetivo de Adonai por meio das palavras de Moisés na Parashá Razino. Tratar no humano aquilo que o ídolo estragou, a unidade entre ele e o Pai. O prejuízo da idolatria nada mais é do que a ruptura entre a unidade de Adonai e o seu povo, e do seu povo para consigo mesmo. Se eu tenho um aspecto de idolatria na minha vida não ajustada, eu sou passível de romper os meus relacionamentos bíblicos com o Levi e com Adonai. É isso que o ídolo promove. O que é que Moisés está abordando no capítulo 32 do Deuteronômio? Que pela unidade de Israel, Israel sobreviveria. E esta unidade era centralizada no quê? Na adoração a um único só Deus. Um povo que se diz temente a um único Elohim. Esta é a forma mais sólida desse povo existir e continuar existindo, porque não há fratura da unidade entre o semelhante e entre Elohim. Quando o ídolo entra, ocorrem as rupturas humanas e as rupturas celestiais. Moisés e Yeshua, no último dia de suas vidas, se preocuparam com um só assunto: a unidade entre os homens e os homens para com o Pai. Eles podiam ter falado qualquer assunto,
Pode ver o capítulo 17, 18, 19 de João, ler quantas vezes vocês quiserem. É exatamente o contexto do que Moisés fala. Aqui nós temos um ato falho da parte do homem de não reconhecer que, ao finalizar um ciclo da Torá, o nosso relacionamento com Elohim está a um fio por conta da idolatria. É um ato falho nosso. Não reconhecermos que trouxemos, cultivamos e preservamos deuses estranhos dentro de nós. O apelo de Yom Kippur, Leomar, e Rosh Hashanah se faz entre as duas festas de primavera e a última festa de outono. Por quê? Porque é em Sukkot que está previsto que todo Israel, e depois os profetas dizem que todas as nações subirão para adorar ao Eterno como um só povo. É a unidade global que é simbolizada pela festa de Sukkot, que nós vamos dormir nas cabanas, vamos mover os molhos, mas isso só é resultado favorável para nós se em Rosh Hashanah e Yom Kippur formos esquadrinhados e não achados pendentes quanto à questão do ídolo. Senão não há unidade. Onde há idolatria, não há unidade. Onde há unidade, não há idolatria. Eles não coexistem. Esses dois aspectos da vida humana. A expressão alienação parental. Nós perdemos a referência de Adonai como nosso único pai. Cabe. Perfeito. Quando nós olhamos para Paraxá, nós devemos encarar o ensino mosaico como um último apelo ao entendimento a respeito da premissa bíblica chamada unidade, a qual Elohim deseja estabelecer com os humanos e a qual os humanos precisam estabelecer entre si. Aí que encaixa como uma luva com a palavra que foi trazida aqui antes de nós começarmos. Pelo Eterno, amém. Que quando diz que alguém maior não reconhece o valor que as pequenas coisas têm, não haverá nunca, não haverá equilíbrio nessa relação e alguém vai sempre sobrepor o outro. Não existe unidade dessa forma. Não existe. Notem que esse é o objetivo do aspecto da Torá ser atemporal, ela não respeita tempo. Eu tenho que ser um hoje com esta geração que está aqui? Sim, mas eu tenho que ser um com a geração de Davi, eu tenho que ser um com a geração de Moisés, eu tenho que ser um com a geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu preciso ser um com a geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, que ainda virão e hão de crer. Porque é isso que torna o homem aderido a Adonai de forma indissolúvel. Quando eu olho para a minha vida, eu calculo ela 42 anos e eu venho fazendo a continha. E aí eu imagino o quanto mais eu vou viver. Não é assim que o ser humano faz? Adonai, quando olha, ele não está subjugado por essa ação de tempo que conta dias, horas, meses e anos. Ele vê a história da humanidade como uma só, acontecendo ao mesmo tempo. Não existe passado, presente e futuro para Adonai. Adonai é. Nós que não somos. Adonai já me viu morrer, no mesmo momento que ele me viu dar a vida, e mesmo antes da minha mãe me conceber, ele já me viu. Para ele é um ato único enxergar a história de cada pessoa, de cada nação, de cada povo, a história da humanidade. Aí ele diz assim: vocês precisam ser um. E aí Yeshua diz: como eu e o Pai somos um. E Yeshua tinha a visão divina atemporal. Por isso que fica o povo brigando quando dizia assim: eu não demoro, eu retornarei. As palavras de Yeshua no se despedir. Ah, mas já tem 2000 anos. Ele não enxerga a vida pelo limite do tempo que eu e você somos presos. Para ele, 2000 anos, um dia, não há diferença. E aí Moisés encerra o ciclo dizendo, Leomar, vós que estáis hoje de pé, hoje. Moisés não estava preocupado se hoje eram 3.500 anos distante da nossa geração. Para Moisés era a mesma coisa. Moisés nos viu aqui no dia de hoje, antes de nós existirmos. É dessa unidade que o ídolo é capaz de destruir.
Aí eu volto no que eu falei. Quem entender, numa reflexão individual, que ainda precisa descer as águas, eu estarei lá. E já tem algumas pessoas listadas com o Leomar que estarão lá. Não invalida o que nós fizemos no domingo passado. Não invalida. Porque o problema do ídolo, ele é uma questão que se arrasta. Eu já ensinei isso aqui para vocês uma vez. Lá no final do livro de Josué, quando as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés resolvem fazer um altar lá do outro lado, vem Finéias, o sumo sacerdote, com um exército montado para destruí-los, porque eles viram e falam assim, porque o pecado de Peor ainda não saiu de sobre nós. Quantos anos depois tinha acontecido aquele pecado da prostituição em Peor, que os filhos de Israel fazem uma liturgia pagã com as mulheres durante o ato sexual a Baal, e aquilo ainda não tinha sido apagado. A idolatria não apaga, não tapa. É o problema mais crônico do ser humano. Então, se nós descemos as águas sábado passado, não invalida o fato de que, se eu entender que eu preciso descer de novo, eu não estou desmerecendo a primeira descida, mas eu estou caminhando rumo a um aperfeiçoamento que Adonai há de me dar se eu me dedicar. Ô Léo, pois não, pastor. Lá no capítulo 5 do Deuteronômio, ele fala a mesma coisa. Ele vem repetir ali, olha o versículo 2, 3 e 4. Deuteronômio capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. Lê, pastora, por favor. Você está falando aí, o Eterno vosso Elohim fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Eterno fez essa aliança, mas conosco. Hoje, todos os que hoje aqui estamos vivos. É isso aí que você está falando, está repetindo isso lá na frente. Face a face, o Eterno falou conosco no monte do meio do fogo. Amém. É mais claro impossível. Impossível. E ainda vem o profeta depois dizendo que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel. Lá o profeta Jeremias, capítulo 31, se eu não me engano, verso 31, vai dizer: e farei uma aliança nova com a casa de Israel. Mas uma aliança escrita nos vossos corações. Adonai que determina isso. Não adianta nós queremos. O próprio livro do Números encerra ali dizendo que haverá, o livro de Deuteronômio, capítulo acho que 31, vai falar que haverá uma nova aliança feita entre Adonai e o seu povo. Isso invalida a Torá? Não se está falando disso, está se falando daquilo que Adonai faz para que o homem continue caminhando rumo a esta essência de poder enxergar Adonai em unidade como Yeshua enxergava. É disso que se trata. Notem que o objetivo do aspecto atemporal da Torá, uma mesma palavra não adulterada, unindo os humanos pelas gerações, mesmo sem haver coexistência geográfica e cronológica. Quando nós estamos estudando e respeitando a liturgia que a casa de Israel recebeu de Adonai, com cada parashiot estudada a cada sábado, respeitando as datas, os ciclos, nós estamos de forma geográfica afastados de Israel, mas estamos unidos a Israel. Quando nós guardamos o Shabat sem as gracinhas de que o Shabat verdadeiro cai na terça, na quarta, o Shabat lunar que o povo fica inventando moda na internet, quando eu me submeto que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém, eu me uno à casa de Israel. É uma unidade. Ela não respeita tempo, não precisa de avião, não precisa de morar em Israel. Você está sendo com o povo de Elohim. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque isso é abstrato. Isso não dá carteirinha, isso não dá passaporte, isso não dá selo, não dá sobrenome. Mas o Salmo 87 diz que este e aquele tem sua certidão de nascimento em Sião. Olha o Salmo 87 depois com calma que vocês vão ver ali. Ele fala dos de Tiro, dos de Cuxi, os estrangeiros que nasceram em Sião. Mas como que nasceu em Sião se é estrangeiro? Porque nasceu por meio de uma morte em vida, a qual Adonai reconheceu como uma nova criatura que nasce a partir da sua vontade.
E nós vamos ver que é isso que Moisés deixa como legado aqui em Razino. Morre um homem e nasce outro por meio da sua vontade. Presta atenção nisso. O Salmo 119 vai dizer assim, não precisa abrir lá não. O verso 89, para sempre, ó Eterno, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundastes a terra e ela permanece. Olha como é que ele exalta a Torá como o centro do universo. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua Torá ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que eles me têm dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para prender-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ele não tem limite de tempo, ele não tem limite interpretativo, ele não tem limite nenhum que se impõe sobre a vontade de Adonai. Quanto amo a tua Torá e a minha meditação nela todo dia. Por causa dessa capacidade de ser ilimitada. Ela não é presa ao tempo, ela não é presa à consciência. Um compêndio escrito dessa grossura não limita um versículo sequer da Torá a respeito do que ele quer dizer ao homem. Mateus capítulo 24, Yeshua vai dizer, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está repetindo o que a Torá de Moisés já vem precedendo. Em Mateus 5, ele vai dizer assim, que não pense que eu vim revogar a Torá e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra, nenhum Yud, que é essa letrinha menorzinha aqui do alfabeto judaico, hebraico, nenhum sinal, que são os Nekud, que os meninos estão tanto aprendendo aqui, jamais passará da Torá até que tudo se cumpra. Tem limite? Tem limite? Razino tem limite de tempo? Tem limite de penetração em alguma geração? No ato da sua aposentadoria forçada, e eu vou explicar por que foi forçada a aposentadoria de Moisés, o Eterno evita romantizar sua relação com ele, que após declarar suas últimas ordens e advertências a Israel, equivocadamente vistas como um simples poema, testemunha o motivo o qual fê-lo não adentrar na terra de Israel. Lembre-se que é o mesmo motivo que Miriam e Arão não entraram. Os 3 irmãos não penetram na terra por causa do mesmo motivo. Qual é o motivo? A quebra de unidade entre Elohim e o povo. Presta atenção nisso aqui. Por que a aposentadoria de Moisés foi forçada? Visto que havia uma premissa legal de que o homem não viveria mais do que 120 anos, Moisés completa 120 anos no dia da sua morte. Ele não podia viver um dia a mais. Até nisso, ele era rigoroso com o cumprimento da Torá. Até nisso, ele era rigoroso com o cumprimento da Torá. Moisés morre no ato dos seus 120 anos de vida completo. Interessante isso. Ele não calculou mais dias para ele depois disso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Foi o próprio Moisés que escreveu isso. No Deuteronômio 32, abre lá o texto, para nós entendermos isso aqui. Ô Miguel, bota o primeiro slide aí, faz favor. Está escrito rasinho, não é um PowerPoint que tem aí. Nós vamos precisar ver, por que Yeshua, pastor, ele fala tanto assim do sinal e do Yud? Nós vamos entender a leitura que Yeshua faz da vida de Moisés para traduzir isso no ensino, que nem o Yud, nem o sinal passará da Torá. Nós vamos entender que Yeshua olhou para a vida de Moisés e dentro do que poderia ser complexo ao homem enxergar, ele traduz de uma forma simples, nem o Yud, nem o sinal vai passar. Olha só o detalhe que bonito isso aqui. Capítulo 32, verso 48. Olha o que o texto vai falar. Eu vou ler numa outra tradução.
48. Na tradução habitual diz assim, ó, vê se concorda aí comigo. Naquele mesmo dia disse o Eterno a Moisés: sobe a cadeia das montanhas de Abarim ao Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e contempla a terra de Canaã, que doou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte a que vais subir, e será recolhido ao teu povo, assim como Arão teu irmão morreu no monte Hor e foi recolhido ao teu povo. O assim como não é só o fato de ser recolhido ao povo, assim como Arão também, pelos mesmos motivos, foi recolhido. Então ele lembra a Moisés que ambos erraram nesse aspecto. Isso aí. Isso aí. Observa o detalhe aqui na outra tradução. Adonai fala no osso do dia para dizer. Quando ele vai dizer no osso do dia, nós temos que entender que osso do dia fala da unidade. Osso é símbolo daquilo que liga, que une e que sustenta. Vide o esqueleto humano. Se você olhar a arquitetura do osso humano, ela é feita para manter a integridade do corpo sustentada por estes ossos. Então, quando ele fala ao osso desse dia, é na intimidade da unidade deste dia. Ou seja, ele está falando que não era porque o dia estava acabando. Ele estava dizendo que por meio da unidade criada debaixo do ensino de Moisés, daquele dia, ele sustenta o discurso final antes de morrer. Observa o detalhe. Adonai fala no osso desse dia para dizer: sobe ao monte dos Abarim, o monte Nebo, na terra de Moabe, sobre as faces de Erihô, vê a terra de Canaã, que eu mesmo dou aos Bene Israel como propriedade. Observa isso aqui agora, o verso 50. Morre na montanha. Morre na montanha lá onde sobes. Se é ajuntado a teus povos, como Arão teu irmão morto no monte Hor. Foi ajuntado com seus povos, por ter vos rebelado contra mim. Nós vamos trabalhar essas duas palavras. No meio dos Bene Israel, nos dias dos combates de Cádiz, no deserto de Sim, por não me ter sacralizado no meio dos Bene Israel. Se eu e você recorrermos no erro de quebra da unidade e o cometermos na individualidade ou na restrição doméstica, se eu e você infringirmos no quesito unidade, limitado à vida pessoal ou doméstica, a sanção não tem o mesmo peso de nós cometermos a quebra de unidade em âmbito público. Existe uma expressão jurídica chamada agravo à sentença. Quando existe uma imputação de gravidade maior ao ato que diferencia atos semelhantes quanto às suas penalidades. O que quer dizer isso? Que eu posso trazer uma pena maior ao indivíduo que comete um mesmo crime comparativamente que o outro, porém ele traz um grau de violência, um grau de hostilidade, um cometimento que agride a visão pública do assunto, então ele precisa ser corrigido de maneira mais pesada. E publicamente. Hoje os jornais estão aí para fazer essas exposições gratuitamente, a gente não precisa nem se esforçar. Aqui Moisés infringe, olha o que o texto diz: por não me ter desacralizado em meio aos filhos de Israel. O fato dele ferir a rocha 2 vezes, quando era para ele dar a ordem para a rocha lançar água, se ele o faz na sua intimidade, provavelmente ele não teria recebido a sanção de não entrar na terra. Mas quando ele faz e provoca a quebra de unidade do povo com Elohim, por causa de um ato individual, ele trouxe sobre ele uma penalidade mais grave do que normalmente deveria acontecer. Porque ele quebrou a unidade do povo. Escandalizar não compromete a sua integridade de relação com Adonai. Ah, o Levi cometeu um furto. Nossa, eu estou escandalizado, mas eu continuo na minha integridade com o Elohim. Mas se ele comete um ato que abala a minha crença no único Elohim, é muito pior sobre ele. O povo, é esse que é o ponto.
Esse é o ponto. Naquele momento, Deus diz, fala, ele fere, ele dá ao povo legitimidade para fazer conforme a sua própria vontade. Moisés não tinha essa margem de erro, pelo tanto que ele tinha recebido. Então ele teve um agravo penal sobre ele. É disso que se trata. Nós temos que saber olhar esses meandros. Passa a primeira ali, por favor. O primeiro ali, travou aí? Tenta destravar aí com calma, sem problema. Isso. Observa que na leitura do verso 50, na tradução do padre, que romantiza tudo, diz assim: morrerás no monte a que vai subir. Morrerás. É morte natural. O texto usa a palavra morrer da seguinte forma: morre na montanha. O verbo morrer no hebraico, ele naturalmente, como na maioria das línguas, é um verbo de ação passiva. O que significa? Eu não morro a mim mesmo. A morte é provocada sobre mim. É o sujeito passivo da oração. Eu sou vítima da morte. Você já ouviu dizer assim, eu vou morrer? Eu vou morrer a mim mesmo? Ninguém usa essa expressão, eu vou morrer. A ordem de Adonai para Moisés foi qual? Morre. Ele usa uma flexão ativa no imperativo para dizer, a função é tua morrer. Eu não vou te matar. Sabe por que ele não vai matar? Porque no capítulo 34, vira a sua página aí, o Eterno só tinha uma função para fazer com Moisés: enterrá-lo, não matá-lo. Presta atenção. Porque os 120 anos de Moisés estavam cumpridos. Ele foi até o limite. Só não foi além porque havia uma sanção de que o homem estava limitado a 120 anos. Ele estourou a norma. Aí ele diz assim, vai e morre, para que cumpra-se a Torá até na tua morte. Então você quer dizer que Moisés tirou a própria vida, Leomar? Longe de mim falar isso. Longe de mim. Nós vamos ver que vida que ele tirou aqui. O texto diz assim, verso 5 do capítulo 34. Assim Moisés, o servo do Eterno, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Eterno. Este, o Eterno, o sepultou num vale na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura dele. A função de Adonai com Moisés era sepultá-lo e não matá-lo, porque o homem foi pleno em dias. Ele não podia viver mais por uma questão legítima da Torá. Até na escolha entre viver e morrer, ele preferiu morrer para que a Torá se cumprisse. Quando você pensa no seu último desejo antes de morrer, Moisés falou assim, eu quero cumprir Torá ao extremo. Não quero que seja um dia a mais ou um dia a menos, porque eu tenho unidade com o Pai. Mas tem um detalhe aqui. Prestem atenção. O primeiro aspecto que devemos nos ater nesse trecho é a conjugação do verbo. Levi, lê para mim o infinitivo lá. Mut. Miguel, lê o imperativo. É um vav, com som de V. Vut. Vumut. E Yeshua diz que basta, pastora, nós adulterarmos um sinal da Torá para que a palavra dele passe em nossa vida. Mas ele diz que nenhum Yud, nenhum dos sinais. Adultera um sinal daquele para você ver se a palavra continua no imperativo, para você ver. Está escrito exatamente daquele jeito. Vumut, à direita. Morre, é uma ordem. Mas nós temos que saber aonde Moisés entendeu o quesito morte. Presta atenção nisso. Adonai não tirou a vida de Moisés. Moisés, quem é a turma do videogame aqui? Sabe quando você zera o jogo? O pessoal mais antigo não vai saber essa expressão, não. Já zerou o jogo, significa que você foi da primeira etapa à última sem morrer no jogo. Moisés zerou a vida. Ele chegou ao limite.
Não tinha mais. E quando a gente zera o jogo, o que acontece? O jogo acaba. Esse foi Moisés. Ele levou a vida até o limite. E para não desonrar a Torá, ele aceita pacificamente que ele tinha que morrer. Presta atenção. Os rabis declaram, isso aqui está no compêndio talmúdico, isso aqui, hein? Os rabis declaram se tratar de uma ordem divina, morre. A ordem é de Adonai, visando a absolvição mosaica a respeito da quebra da unidade com Elohim. Quando ele viu o dano que Moisés provocou ao povo, e Moisés exortando o povo no seu último dia de vida a respeito desta unidade que ele foi participante em quebrar, ele diz: vai e morre para você se absolver do pecado deles. Olha só. Mesmo sem pretensão de alterar a sentença sobre Moshe, ele iria morrer. Eu quero te absolver, eu quero te absorver, eu quero vos absolver, mas sem retirar a sentença de morte que há sobre nós. Perfeito. Nesse último ato, Elohim reestabelece a unidade de Moshe com Elohim e o povo de forma plena. E evita, dessa maneira, que a ação de Moisés seja vista como uma premissa para a quebra de unidade entre Elohim e o seu povo. Aqui trata-se de desfaltar o intermediário entre Elohim e o povo. Esse ato de Moisés era o ato final de desfaltar o intermediário. Moisés, nos capítulos um pouquinho antes, diz assim: porque quando Adonai levantar um outro profeta do meio de vós, ouvi-lo-á, e obedecerás às suas palavras e segui-lo-á. Este outro profeta, que foi comparado a Moisés no quesito Torá, não infringiu a unidade com Adonai. Ele vai até o fim, finaliza seus dias e demonstra que o limite de tempo não imperava sobre ele, porque ele e o Pai eram um. Isso é unidade. Vocês sabem de que profeta eu estou falando? O filho de Davi, o filho de Abraão, filho de José, não biológico de José, como alguns ainda continuam rateando aqui dentro. A virgem concebeu o legítimo e único. A quebra de unidade foi vista como um ato de prevaricação da parte de Moisés, porque ele era um servidor público, visto que a atribuição visava regular as relações entre a divindade e o humano, e também entre os humanos. Amarás ao eterno teu Elohim de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda intensidade, e ama o teu companheiro como a ti mesmo. Nisto se apoia toda a... Foi o profeta que falou isso. Filho do carpinteiro. Não era homem elevado, era a lagartixa do palácio. Pequenininho, em meio aos grandes de Israel no seu tempo. A ordem de assumir o papel ativo em sua própria morte não deve ser confundida com a ação de autoextermínio. Não, isso é proibido pela Torá. Quem matou Moisés? Morre na montanha foi uma exposição pública do último ato de justiça ainda pendente em Moisés. Eu pago com a vida pelo mal que eu fiz. Mas ele precisou ir aos seus 120 anos para que nem Adonai tirasse a sua vida, nem ele mesmo atentasse contra ela. Ele estabelece o limite de tempo dado ao homem para escolher morrer. Adonai exigiu sua perfeição antes de morrer, porque ele era a expressão encarnada da Torá emanada aos homens. Quando nós olhamos para esta palavra, nós precisamos olhar para ela como algo perfeito, tal qual Moisés foi até o seu último ato de vida. Eu não poderia ver o modelo carnal da Torá, o homem Moisés, com alguma imperfeição antes de morrer, porque senão caberia eu procurar imperfeições nesta palavra, e ela não tem.
assim como Moisés morreu sem imperfeição nenhuma. Ele foi desfaltado, mas ele se desfaltou. Porque o ministrante, se vocês lembrarem bem o rito levítico, antes de desfaltar o povo, ele se desfaltava a si. Ele cumpre Torá rigorosamente em todos os detalhes e aspectos que a Torá tem. O Salmo 19 vai dizer assim no verso 7, a Torá do Eterno é perfeita e aperfeiçoa a alma. Restaura a alma é aperfeiçoa a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria à lagartixa, ao simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Só o de Moisés? Ou os nossos olhos são passíveis de ser iluminados? Fala no microfone aí, pastora, senão eles não ouvem a senhora. A pastora está voltando no texto de Agur, em Provérbios capítulo 30. Ele vem acrescentando para nós nessa manhã, né? Toda palavra de Elohim é perfeita, escudo ele é. Provérbios 30, versículo 5. Para os que nele confiam, nada acrescentes às suas palavras, aí, ó, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Está vendo? Se vocês olharem por causa do tempo aqui, eu vou só deixar como dever de casa, leiam Romanos capítulo 7, quando Paulo vai dizer que dentro dele há um homem carnal que luta contra um homem espiritual. Ele vai dizer aqui, que diremos, pois? É a lei pecado? A Torá é pecado? Pelo fato dela reavivar o pecado em nós, ela é pecado? Ela é o espelho, então por isso ela é o pecado? Ele vai ver aqui que o conflito do homem consigo mesmo se limita ao fato do homem ter o seu espectro reduzido quando ele olha para dentro dele mesmo. O maior ídolo que nós podemos ter somos nós mesmos. Não é papai, não é mamãe, não é o Flamengo, não é o Vasco, não é nada disso. Não é uma religião, somos nós mesmos. Pior de todos. Tornamo-nos autômatos e criamos leis próprias para viver. Não dependemos da lei divina. A excelência da Torá e sua íntima relação com a vida de Moisés exige uma reparação dele como último ato a ser realizado. Por isso que ela é a Torá de Moisés, porque ele reparou a sua última falta antes de morrer. Ele morre sem pendências, numa espécie de redenção final, visando a perfeição e a primitiva essência do homem, aquela lá do Éden, a imagem e semelhança de Elohim. Adonai clama a Moshe que morra para o pecado em sua última pendência ainda existente. E ao fazê-lo, Moshe glorifica e personifica a Torá por todas as gerações que ainda viriam aderir a ela, sendo esse seu maior legado, a unidade das gerações por meio da adesão à Torá. A partir do seu último ato, ele anuncia a vinda de outro, que resplandeceria essa plenitude sem ter conhecido o que é pecado, ao unir a humanidade por meio da sua carne. Esse é Yeshua, o filho de Elohim. João capítulo 17, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ele ora para que todo homem, ao final de sua vida, tenha a oportunidade que Moisés teve de se aperfeiçoar na unidade. Se você se encaminha para o final da sua vida, lembre-se, Moisés deixou como legado aperfeiçoar como último ato da minha vida a minha unidade com Adonai e com os meus semelhantes. Se você tiver que olhar para trás na sua vida para fazer um ajuste nos seus últimos momentos, e como eu não sei qual vai ser o meu último momento, eu desço as águas amanhã, exatamente por esse motivo, para que eu olhe para trás e veja onde eu rompi a relação com vocês e aonde eu rompi a relação com o Pai. Para que das águas
venha um homem sem pendências, mas em busca desta perfeição que Yeshua orou para que todo aquele que nele estivesse estaria no Pai. Não é isso que nós fomos ensinados ao longo da vida. Pega ali com a pastora Leomar. Leomar está voltando em Mateus 24, que é a palavra que nós já estamos há 3 semanas, eu acho, pelo menos, orando aqui na casa. Aqui quando Yeshua diz: pois assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele termina aqui falando o seguinte: onde estiver o cadáver, ali estão os abutres. Ele está nos fazendo a comparação entre nós e a vida e a morte de Moisés. Moisés foi sepultado por Adonai. E nós queremos continuar vivos. Morreremos aqui, ó, e o nosso cadáver servirá de alimento para os abutres. Porque nós estamos limitados a olhar para aquilo que nós criamos para nós mesmos, as nossas próprias leis entre o que é viver e o que é morrer. Porque para o homem viver é a concepção e o parto, e o morrer é o último suspiro. Para Adonai não se trata de algo tão superficial. Shabbat Shalom a todos.